Jair Bolsonaro, por pressão dos seus eleitores mais à direita, desautorizou o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, sobre a compra da vacina Coronavac dos chineses. Oi, pessoal, estamos de volta. Eu sou o professor Djalma Cremonese para o nosso comentário do dia sobre aquilo que repercute nas redes sociais. E o que está mais chamando a atenção é a recusa do presidente Jair Bolsonaro em investir numa vacina provinda dos chineses. Mas vocês prestem bastante atenção nessa pergunta que eu vou fazer e vocês terão a coragem de responder aqui nos comentários. Você, se porventura tiver infectado pelo vírus ou um membro de sua família, pai, mãe, avó, avô, filho ou outros familiares, você tomaria uma vacina ou não tomaria se essa vacina fosse proveniente de um país não alinhado ideologicamente ou politicamente com o presidente do seu país? Vou repetir a pergunta para ficar bem claro. Você estando infectado ou alguém da sua família, pai, mãe, filho, fosse infectado, você tomaria uma vacina que viesse de um país não alinhado ideologicamente ou politicamente com o presidente do seu país? Pois é, o ideal não seria investir o maior número de recursos públicos em vacinas, seja lá proveniente de onde for, para enfrentar a pandemia, o coronavírus? Pois é, e a coisa complicou agora aqui no Brasil. Inicialmente, o governo Bolsonaro, através do ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello, eles planejavam a compra, a aquisição de 46 milhões de doses da vacina Coronavac, desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac, em conjunto com o Instituto Butantan, que é uma estatal do estado de São Paulo, sobre a administração de quem? De um opositor político do presidente Jair Bolsonaro. Estamos falando do Dória. Muito bem, mas Bolsonaro nessa ação não estaria pensando mais na sua reeleição em 2022 do que propriamente investir na saúde pública com dinheiro público e preservando assim a vida dos seus cidadãos do país? Já foram mais de 155 mil mortos. Deixaremos eles desprotegidos? O que pensam os eleitores de Bolsonaro sobre esta questão? Em síntese, o governo voltou atrás e não mais investirá cerca de 80 milhões na fábrica do Butantan. Bolsonaro recuou exatamente depois da pressão dos militantes de direitas, os conservadores, os terraplanistas, os negacionistas da ciência, porque acham que a China, tudo que vem da China, remete ao comunismo. Que visão tosca, que visão míope, que visão pequena. Tudo que vem da China. Esquece que a China é um dos principais parceiros comerciais do país? Vamos pegar aqui apenas um dado. Segundo a Conferência Nacional da Agricultura, nos primeiros 6 meses do Brasil, do ano de 2020, o Brasil exportou cerca de 23 bilhões de dólares em soja para a China. Foi 4,2 bilhões em carne bovina in natura, mais 3,5 bilhões em açúcar de cana e mais 3,5 bilhões
em farelo de soja de dólares. Isso dá uma soma de mais de 35 bilhões em commodities, em recursos que entram no Brasil. Mas então eu pergunto por que o Brasil vai entrar numa guerra comercial com um país porque ele é chinês. Eles que estão avançando nesse princípio, disse o Bolsonaro que não tem comprovação ainda que essa... E não é obrigando as pessoas a se vacinarem que vai resolver a questão. Então faço uma aposta aqui. Todos vocês que são bolsonaristas, são terraplanistas, são negacionistas contra a ciência, quando vir e for aprovada uma vacina cientificamente comprovada, vocês não se vacinem. Deixam para outras pessoas que são conscientes, que queiram se proteger. E se porventura vocês vierem a ficar doentes, intoxicados, infectados, com dificuldade de respirar, não procurem o SUS. Não procurem o Sistema Único de Saúde. Deixem para aquelas pessoas que, porventura, acreditam que a vacina possa melhorá-lo e que precise. Foi o caso desse senador que faleceu agora, que dizia que a reclusão, a quarentena não serviria para nada e acabou falecendo com o Covid. Então, meus queridos, o governo voltou atrás. Não vai mais investir 80 milhões para a fábrica do Butantan. E o ministro Pazuello, que esteve reunido ontem com os governadores dizendo que investiria, ele foi calado. Ó, Pazuello, tenha a dignidade de um ser humano, tenha hombridade, peça para sair. Você perdeu toda a moral em frente aos todos os brasileiros. A tua palavra não vale absolutamente nada. Você é uma figura decorativa. Foi o próprio presidente que falou isso. Quem manda aqui sou eu. Então, tenha hombridade, Pazuello. E infelizmente nós temos essa realidade no país. É triste. É triste. Abraço, se você gostou do vídeo, se inscreva, ative as notificações para o nosso canal Paideia ter relevância aqui no YouTube. Beijos, até logo mais.